Ela é considerada a mais importante obra ferroviária do estado de São Paulo no século XX e até hoje é uma das principais ferrovias do país. Conheçam a história da Mayrink Santos. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Este vídeo foi pedido há muito tempo por Michele Christian. Desculpa a demora, amigo. Em 1867, a São Paulo Railway inaugurava sua linha ligando Santos a Jundiaí, passando pela capital da província, São Paulo, vencendo o desnível de 800 metros da Serra do Mar, utilizando-se um engenhoso sistema de cabos e máquinas fixas, denominado funicular. Entretanto, embora tal solução fosse uma vitória da engenharia, esse sistema já nascia com data de validade para se tornar ineficaz. Isso porque cada trem, subindo ou descendo, só podia levar 2 ou 3 vagões anexados aos veículos especiais em que eram enganchados os cabos. E como o trajeto Alto da Serra, Raiz da Serra, atualmente Paranapiacaba-Piaçaguera, era feito por volta de 20 minutos, isso significava que, por hora, apenas de 6 a 9 vagões podiam subir ou descer a serra. Em resumo, no máximo 180 vagões podiam passar por ali por dia em cada sentido, marca que foi rapidamente alcançada, gerando congestionamento de cargas e vagões em São Paulo, Alto da Serra, Raiz da Serra e Santos. A melhor solução seria a construção de uma nova linha em simples aderência, ou seja, que não se utilizasse daqueles equipamentos dispendiosos e especiais, permitindo que uma única locomotiva fizesse todo o trajeto sem a necessidade de trocas. E para quem quer saber mais a respeito, eu já contei a história da São Paulo Railway em nosso Ferro História 35 que eu vou deixar aqui no card. Mas a SPR não tinha interesse em realizar essa obra, considerada muito cara pela diretoria da inglesa, por mais que a ferrovia naquele momento fosse a mais lucrativa do mundo. De um lado, a empresa estava tranquila, por possuir a chamada Zona de Privilégios, que lhe garantia uma zona de 10 km de cada lado dos trilhos, de exclusividade onde nenhuma outra ferrovia poderia construir linhas e estações sem contar com sua aprovação. Por outro lado, os maiores acionistas da SPR eram os maiores bancos ingleses, que nunca emprestariam dinheiro para empresários brasileiros construírem ferrovias que invadissem a zona de privilégios da SPR, já que isso quebraria o monopólio da empresa na ligação Baixada-Planalto. Mesmo assim, muitos setores da política e economia brasileiras não estavam felizes com essa situação, e tentativas foram feitas para se alcançar outros portos do litoral de São Paulo, como Cananéia, Iguapé, São Sebastião e Ubatuba. Mas nenhuma dessas iniciativas conseguiu êxito, justamente pela pressão do governo inglês em cima do governo brasileiro, tanto no Império quanto na República, para não prejudicar os interesses da São Paulo Railway. E eu já contei a história da Estrada de Ferro Taubaté-Ubatuba, uma das poucas iniciativas que chegou a ter sua construção iniciada, mas que gorou. E vocês podem assistir isso no nosso Ferro História 38, que eu vou deixar aqui no card. Além disso, a inglesa tentou serenar os ânimos com a construção de uma obra para inglês ver. E de fato, essa expressão nasceu nessa época por causa de tal obra, que foi a construção de um segundo sistema funicular, mais moderno, ligando Alto da Serra à Raiz da Serra.
Inaugurada em 1900, a chamada Serra Nova mais que triplicou a capacidade de transporte de cargas pelo trecho. Entretanto, com o aumento da quantidade de cargas transportadas e do peso e tamanho dos vagões, logo tal marca já foi superada, não resultando em ganho nenhum e não resolvendo o problema do congestionamento de cargas e passageiros entre São Paulo e Santos. A situação de monopólio ficou ainda mais confortável para a São Paulo Railway a partir de 1908, quando Philippe Herbank vendeu o projeto e a concessão para a construção de uma ferrovia ligando Santos a Juquiá para a Brazilian Railway Construction Company. Essa empresa, fundada por investidores ingleses, conseguiu confirmar a concessão junto ao governo do estado de São Paulo em 1910 e construiu a ferrovia, chamada Southern São Paulo Railway, e inaugurada em 1913 com bitola métrica. Embora a SSPR não tivesse nenhuma ligação com a São Paulo Railway, o fato de ambas as empresas serem administradas por ingleses fez com que suas diretorias se aproximassem, visando assim protegerem o monopólio inglês de acesso ferroviário ao Porto de Santos. Isso era importante para a São Paulo Railway, porque desde 1889 a Estrada de Ferro Sorocabana projetava uma linha que poderia quebrar de fato este monopólio. Saindo de Mairink, passando por Embu-Guaçu, Samaritá e alcançando Santos, tal linha estaria fora da zona de privilégios da SPR. A chamada ferrovia Mairink-Santos da Sorocabana tinha muita simpatia por parte dos políticos de São Paulo, pois era de fato encarada como a opção mais viável para quebrar o monopólio inglês no acesso ferroviário à Baixada Santista. Entretanto, a EFS, fundada em 1870 e em operação desde 1873, não tinha fôlego financeiro para realizar tal obra, focando inicialmente seus esforços em expandir seus trilhos para o interior de São Paulo. Mas a situação financeira da empresa sempre foi complicada, principalmente depois da falência de 1880 e a compra forçada da Ituana em 1892, o que levou novamente a empresa à falência na década de 1890, o que a impediu de solicitar a concessão para a construção da Mairink-Santos junto ao governo de São Paulo. Isso não mudou nas décadas seguintes, período em que ela foi administrada pelo governo federal, governo estadual, Brazilian Railway, do empresário norte-americano Percival Farquhar, e novamente pelo governo estadual. Somente nos anos 1920, a agora estatizada EFS saiu do atoleiro financeiro onde ela se encontrava e pôde dar reinício aos estudos para a construção da Mairink-Santos. Entretanto, a necessidade de se usar o trecho Samaritá-Santos da SSPR em tráfego mútuo causou novos problemas para o projeto, já que, em apoio à São Paulo Railway, a pequena empresa inglesa não autorizou a construção da Mairink-Santos dentro de sua zona de privilégios. Mas a situação financeira da Southern era extremamente complicada, sendo que ela era uma ferrovia deficitária cronicamente. Assim, o governo de São Paulo já planejava adquirir tal ferrovia, e quando fez uma oferta de 600 mil libras esterlinas em 1927 aos proprietários da empresa, estes aceitaram vender a SSPR ao GESP, que, em posse da ferrovia, a incorpora à Estrada de Ferro Sorocabana, abrindo as portas para a construção da Mairink-Santos. O projeto atualizado para a construção da ferrovia previa uma obra moderna e visionária. Todas as grandes obras de arte, túneis, pontes e viadutos já seriam construídos com gabarito que permitiria a futura duplicação e eletrificação das linhas em bitola métrica. Aliados a um gradiente de no máximo 2% e curvas bem abertas, aquela seria a primeira ferrovia construída no Brasil, já se prevendo uma grande folga para futuras expansões. As obras se iniciaram em duas frentes, a partir de Mairink e de Samaritá, no ano de 1929. Nos anos seguintes, apesar da crise da Bolsa de Valores de Nova York de 1929 ter prejudicado a economia mundial
e, por consequente, as próprias obras da Marinque Santos, estas não foram paralisadas. Os maiores obstáculos, na verdade, foi a necessidade de se construir 27 túneis atravessando a Serra do Mar, usando-se apenas picaretas, já que o tipo de terreno do local não permitia o uso de explosivos. O primeiro trecho na Baixada, ligando Samaritá a Gaspar Ricardo, foi inaugurado em 1930. O primeiro trecho no Planalto, ligando Mairinque a Embu-Guaçu, foi inaugurado em 1934. E no ano seguinte foi inaugurado o trecho Embu, Evangelista de Souza. E, finalmente, o trecho intermediário entre Evangelista e Gaspar Ricardo foi inaugurado em 1938. Dessa forma, o monopólio inglês do acesso ao Porto de Santos foi quebrado após 70 anos, com a construção e a conclusão da ferrovia Mairinque Santos. Nas décadas seguintes, essa ferrovia se consolidou como uma das mais importantes não apenas do estado de São Paulo, mas também do Brasil, sendo a continuação natural da linha-tronco da Companhia Mogiana através do ramal de Campinas-Mairinque da Sorocabana. A linha para Santos apresentava um grande volume de cargas e passageiros do interior para o litoral e vice-versa, o que incrivelmente não diminuiu a saturação do funicular da SPR, posteriormente Estrada de Ferro Santos Jundiaí, que continuou sendo utilizado no máximo de sua capacidade. Em 1957 é inaugurada a chamada Linha Sul, ligando São Paulo a Evangelista de Souza, e que visava facilitar o acesso das cargas e passageiros de São Paulo ao litoral. A construção e inauguração de Brasília, ligada por trilhos da rede Mogiana e Sorocabana até São Paulo e Santos, torna essa ligação cada vez mais estratégica. Em 1967, outra modernização. É inaugurada a eletrificação entre São Paulo, Evangelista de Souza e Samaritá, permitindo que trens unidades elétricos e as próprias locomotivas elétricas alcancem a Baixada Santista. Em 10 de novembro de 1971, a Sorocabana é incorporada à FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., sendo que a nova empresa continua considerando a Mairinque Santos como sua ligação ferroviária mais estratégica. Tanto que, a partir de 1974, junto com o ramal Campinas-Mairinque e com a linha-tronco Campinas-Araguari da Companhia Mogiana, passa a se integrar o chamado Corredor de Exportação Araguari-Santos. Para reforçar ainda mais a importância dessa linha, a FEPASA passa a considerar a implantação do terceiro trilho de bitola larga pela Mairinque Santos, para que as cargas oriundas das antigas Paulista e Araquaense possam descer por essa linha e não pelo funicular e posteriormente cremalheira, que na época estava em construção, da Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Entretanto, nessa época, a Mairinque Santos sofreu importantes reveses. Primeiro é a desativação dos trens de passageiros pela linha em 1973, e depois a desativação da própria eletrificação entre Evangelista de Souza e Samaritá em 1975, após fortes chuvas danificarem bastante a linha aérea. Mas a FEPASA planejava retomar essa eletrificação utilizando-se 25 mil volts em corrente alternada, junto com a implantação do terceiro trilho, de modo que ela considerava que isso era apenas algo temporário. Na segunda metade dos anos 1970, ela realiza diversas obras para modernizar e recapacitar a Mairinque Santos. Além disso, ela fez diversas obras para reforçar as pontes, para que elas pudessem aguentar trens mais pesados e mais largos. Em 1980, o trem de passageiros voltou a circular, vindo pelo ramal de São Paulo até Evangelista de Souza e dali seguindo para Santos. Enquanto que o trecho Mairinque Evangelista continuou sendo utilizado de forma esporádica por trens turísticos até 1998. Também a partir de 1985, a estação de Canguera, próxima a Mairinque, passou a ser o ponto de entroncamento da nova linha retificada e de bitola mista do ramal de Campinas com a Mairinque Santos.
Na Baixada, uma linha de bitola larga, ligando Paratinga até as linhas da rede em Cubatão, foi construída nos anos 1980. E em 1989 foi concluída a implantação do terceiro trilho pela linha da Mairink Santos. Após cerca de 2 anos de testes, todos os trens de bitola larga da FEPASA, bem como os de bitola métrica, passaram a descer exclusivamente pela linha da Mairink Santos, esvaziando finalmente a linha da cremalheira da Rede Ferroviária Federal. O projeto da volta da eletrificação a Mairink Santos acabou nunca se concretizando, de forma que a memória dos trens elétricos atravessando a Serra do Mar pelas linhas da Sorocabana se tornou algo distante e quase esquecido. Em 1997, os trens de passageiros regulares deixam definitivamente de passar pela Mairink Santos, que a partir de 1999 é assumida por forma de concessão pela empresa privada Ferroban Ferrovia Bandeirantes S.A. Tendo trocado de mãos mais algumas vezes, primeiro com a Brasil Ferrovias em 2001 e depois com a LL em 2006, a ligação Mairink Santos continua sendo a mais importante da malha paulista, justamente por evitar que o tráfego de cargas ferroviário passe por dentro da cidade de São Paulo. Entretanto, o trecho Varginha Evangelista de Souza, da linha Sul, acaba erradicado no ano de 2002, tendo seus trilhos retirados. A partir de 2010, a LL iniciou obras para concluir definitivamente todos os trechos que necessitavam de duplicação na Mairink Santos. Tais obras estavam sendo financiadas pela Rumo Logística, então uma cliente da LL que desejava transportar 10 milhões de toneladas de açúcar anuais por tal linha. Entretanto, as obras tiveram diversos contratempos, o principal deles relacionados à existência de uma aldeia indígena na região de Evangelista de Souza, onde as lideranças locais alegavam invasão e destruição do meio ambiente por parte da ferrovia. Além disso, disputas judiciais entre a LL e Rumo Logística por causa do mau uso do dinheiro que deveria custear as obras quase fazem com que a concessão da Mairink Santos seja extinta e devolvida ao governo federal. De fato, em 2013, este anuncia que a Mairink Santos será o primeiro trecho a ser concedido dentro de uma nova modalidade de operações, chamada Open Pass. Entretanto, o projeto fracassa e a LL mantém a concessão. Em 2014, a Rumo Logística fecha um acordo para comprar a LL, negócio que é finalizado no segundo semestre de 2015. Uma das iniciativas da nova empresa é pagar uma vultuosa indenização para solucionar os problemas relacionados ao local, o que faz o Ministério Público de São Paulo autorizar a retomada das obras. Em 2016, finalmente foi concluída a duplicação completa das linhas de Mairink até Santos, que seguem recebendo aprimoramentos, como novos pátios, novos sistemas de sinalização e novos reforços de infraestrutura. Atualmente, em 2025, com a inauguração da Ferrovia Norte-Sul e as obras para a construção da Ferrovia Estadual de Mato Grosso, a linha Mairink Santos constitui uma das principais ligações ferroviárias do Brasil, justificando plenamente as obras realizadas praticamente há um século atrás e todo o investimento realizado desde então. E essa é a história da linha Mairink Santos. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!